Pessoal, boa tarde novamente, né? Todo mundo, analista que entrou agora, né? Novamente. Eu acho que vocês devem ter visto, acho que foi ontem, se não me falha a memória, acho que segunda-feira, o pedagógico colocou lá para vocês um linkzinho para os pais ou responsáveis de vocês responderem. Alguém viu lá ou respondeu? Hein, pessoal? Alguém viu esse linkzinho a respeito da possível volta às aulas presenciais no mês que vem? Alguém respondeu esse formuláriozinho? Sim ou não? Quem me diz aí? Eu não, professor. Pronto. Quem mais aí não viu ou não respondeu? Eu vou compartilhar aqui para mostrar a vocês e a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu procurar a turma de vocês aqui. Olha só. O pedagógico disponibilizou isso aqui para vocês, um comunicado, né, na verdade, e com um formuláriozinho, onde ele diz o seguinte, ó, prezados pais e responsáveis, somos gratos pela parcela, aliás, pela parceria e compromisso dos senhores neste período de aulas online. Estamos vivendo um momento em que precisamos nos adaptar frente à situação de pandemia e temos a plena certeza de que juntos iremos trilhar o melhor caminho como educadores. É certo que nossa rotina passará por diversas adaptações até que tudo seja normalizado, e este será um processo de crescimento conjunto. Estamos desenvolvendo uma forma para equilibrar as aulas online e presenciais, e elas, por sua vez, serão executadas de acordo com o critério de vigilância sanitária. E para isto, vamos publicar sempre em nossos canais de comunicação essas atualizações para que todos tenham acesso. Dito isto, pedimos que respondam à pesquisa abaixo. Aí, olha só, os responsáveis, tá? Se tiver alguém que seja responsável, responde. Se não, por favor, pede para os pais de vocês responderem. Então, só é dar um cliquezinho nesse link, tá? E em seguida, vai ter esse texto aqui, foi o mesmo que eu li para vocês, e vocês vão pedir para os responsáveis responder algumas coisas, como, por exemplo, nome completo do aluno, ou seja, o nome de vocês, o curso informática, que é o que vocês estão fazendo, dia e horário do curso, tá? Ou seja, quinta tarde. E a pergunta é a seguinte, ó, caso as aulas presenciais sejam liberadas em agosto, os senhores trariam seus filhos para terem aulas presenciais? Sim ou não, tá? Então, vocês vão pedir para que os pais de vocês respondam isso daí, porque existe sim uma possibilidade, tá, da gente retornar lá vi agora que a Laiane disse que a mãe dela respondeu. Existe sim uma possibilidade da gente sim retornar para as aulas presenciais, porém nós precisamos de dois resultados aí. Primeiro, o governo ele libere, né? Então nós precisamos que o governo libere para que a gente possa ter aulas presenciais. Eu acho que é possível, porque não sei se vocês vêm acompanhando aí os jornais, mas entre os 6 estados do país que conseguiram redução no número de contágios, de morte e tal, está o estado de Alagoas. Então, por isso, acho que vocês viram que o estado mudou uma fase aí, né? Estamos na fase laranja, se não me falha a memória. Tá? Ou pelo menos foi iniciada a fase laranja, né? E aí, com isso, já existe uma possibilidade de a gente voltar às aulas presenciais, porque o comércio está sendo liberado a voltar, né? Porém, com regras, tá? Então, com certeza, a gente voltando, vai ter um monte de regrinhas onde a gente vai ter que obedecer para que a gente, obviamente, possa voltar essas aulas online, tá? Então, não é só a questão de voltar, não, vai ter regras, tá? Então, por favor, quem não respondeu ainda, tá? Pede para o pai ou o responsável, se forem vocês, tá? Responder este questionário aí. E com base nesses dois resultados aí, a gente vai
divulgar nas redes sociais, aqui na aula, como é que vai voltar essas aulas, quando é que vai voltar. Eu, particularmente, acredito que do meio para o final do próximo mês. Ou seja, estamos praticamente no último dia do mês, né? Então, a estimativa que seria, ou seja, estamos no dia 30, né? Então, imagino que lá para o dia 15, 20, mais ou menos, a gente possa estar voltando para as aulas presenciais, tá? Então, aí vocês conversam com os pais de vocês e, por favor, respondam esse questionário aí, ok? Outra questão é o seguinte: hoje nós vamos iniciar um novo módulo, tá? O nome do módulo é Empreendedorismo Digital. E aí, qual é o objetivo da gente trabalhar esse módulo aqui? Primeiro, a Microcamp, ela resolveu ofertar, na verdade, esse módulo para vocês, tá? Porque é um módulo que tem outras grades, não tem de vocês. Mas aí a Microcamp, ela pensou o seguinte: bom, estamos em um momento onde todos nós estamos vendo as coisas de uma forma diferente, né? Então, muita gente está se tornando empreendedor, não por desejo, mas por obrigação. Não, por obrigação não, perdão. Por necessidade, tá? Tendo em vista que, por exemplo, muitas profissões pararam e algumas pessoas, elas tiveram que arranjar um meio de vida, e dessa forma seria, por exemplo, muita gente está fazendo brigadeiros, bolos, artesanatos, doces, vendendo roupas, perfumes, né? E a gente sabe que com essa pandemia, essa questão das vendas online, principalmente usando as redes sociais, é algo que cresceu bastante. E que, na minha opinião, essa questão de vender através de mídias digitais é algo que já vinha, na verdade, e dessa vez ela vai se perpetuar, ela vai ficar, tá? Então, o objetivo nesse módulo é a gente passar para vocês, abrirem os olhos de vocês, enquanto a questão de dizer o seguinte: ó, eu posso empreender, eu posso ter o meu negócio, eu posso colocar o meu negócio, tá? Eu posso ganhar o meu dinheiro, eu posso ser dono do meu próprio nariz, ou pelo menos ajudar meus pais, ou pelo menos conseguir comprar aquilo que eu quero com o meu próprio esforço, tá? E que a gente vai abordar várias ideias aí sobre essa questão de empreendedorismo digital, e que de antemão eu já peço a vocês que vocês possam colaborar. De que forma, tá? Vocês irem colocando ideias. Por exemplo, professor, algumas turmas eu estou oferecendo esse módulo também, tá? O Microcamp ofertou para algumas turmas, não para todas, mas eu estou vendo algo muito positivo, porque os alunos estão dizendo o seguinte: professor, aproveita para tirar dúvidas também. Eu não tenho dinheiro para empreender. E agora, como é que eu faço para empreender? A gente fala a respeito disso. Como é que eu vou fazer para empreender? Eu vou vender um produto e se eu não tenho dinheiro? A gente vai falar. E vocês vão ver que para você empreender não precisa necessariamente você ter dinheiro ou muito dinheiro, que é o que geralmente as pessoas pensam nesse aspecto, tá? Para que eu possa empreender eu preciso ter dinheiro ou muito dinheiro. Não necessariamente. Vamos falar sobre isso. Professor, teve um aluno que colocou o seguinte: professor, eu tenho um amigo que ele trabalhava em uma empresa, a empresa faliu, e o dinheiro que ele recebeu de FGTS, tá, os direitos dele, ele colocou uma empresa para ele, tá? Então, assim, existem vários fatores que fazem com que a gente vá empreender, tá? Que a gente possa empreender. Eu sempre coloco o seguinte: tudo tem que ter um porquê. Muitas vezes, como eu falei anteriormente, a gente não tem o pensamento de colocar um negócio próprio, mas existiu um porquê que fez com que abrisse meus olhos e eu tivesse a necessidade de colocar um negócio próprio. E muitas vezes o negócio vai dar certo e você começa a tomar gosto pela coisa, e aí você pode conseguir sim sua independência financeira, tá? Então, dessa forma, eu gostaria que vocês pudessem me ajudar na aula, tá? Da mesma forma que a aula para vocês ela vai ficar bem mais interessante quando vocês trouxerem ideias, quando vocês trouxerem sugestões, quando vocês trouxerem situações que vocês viram ou que vocês conhecem,
e que, consequentemente, vai agregar isso no módulo, nas aulas, e vai ser muito proveitoso se vocês puderem ir colaborando, tá? Não espera só eu perguntar, não. Vocês podem, professor, olha, isso. Vai ficar bem legal, tá? Então, espero a colaboração de vocês aí nesse conteúdo, tá? Vou só colocar aqui os slides, só para a gente começar a aula propriamente dita, tá? Então, primeiro, quando se fala em empreendedorismo, né, digital, é quando você vai empreender utilizando as mídias digitais. Um site, um aplicativo, suas redes sociais, né? Então, você pode empreender seguindo essa lógica aí, tá? Só que antes de a gente falar exatamente sobre o empreendedorismo digital, a gente vai abordar alguns conceitos, né, de empreendedorismo como um todo, tá? A gente vai compreender um pouquinho aí e a gente vai chegar na parte do digital, tá? E agora que entrou Thaís e Ana Paulina, boa tarde, tá? Ana Paulina e Thaís, eu acho que vocês não viram a informaçãozinha de um formulário que tem lá no grupo, que é a respeito de um possível retorno às aulas agora no mês que vem, as aulas presenciais, tá? Então, a Microcamp está com esse formuláriozinho aí, para que os pais ou responsáveis possam responder. Hoje dá uma olhadinha lá no grupo que está lá, tá? Vamos lá. Pessoal, diz o seguinte, ó, quando falamos de empreendedorismo, muitas coisas vêm à cabeça. Grandes empresas, ser autossustentável, sonhos e outros. Mas é importante salientar que por trás de tudo isso existe um conceito muito forte e antigo que está se intensificando nos últimos anos. E eu já começo a fazer uma pesquisa, aliás, uma pergunta a vocês, tá? Por exemplo, vocês acham que para empreender é necessário ter dinheiro ou muito dinheiro? Eu já fiz essa introdução agora há pouco. Mas o que é que vocês acham sobre a possibilidade de você empreender? Vocês acham que precisa de dinheiro? O que é que vocês pensam a respeito disso? Não, professor, eu acho que precisa de criatividade. Isso, Vanessa, muito bem. Precisa de criatividade. Pessoal, quem coloca aí mais algum pensamento aí sobre o empreender em si? Professor, como a Vanessa falou, não precisa ter muito dinheiro. Você, como ela falou, né? Precisa também o início da criatividade. Isso. Vamos lá, pessoal. Quem mais aí? Matias, Giovana, Caio. Conhecimento. Lá. Precisa de conhecimento. Legal. E aí, Laiane? Vamos lá. Caio Henrique. Vamos lá. Quem diz mais aí? Ana Clara. Ana Paulina. Vamos lá, pessoal. Quem diz mais aí? É interessante que vocês possam colocar a forma aí de pensar, né, de analisar. Pessoal, olha só. Essa parte do empreendedorismo em si, primeiro acontece o seguinte, tá? É uma coisa que o brasileiro em si, ele parece até que ele já nasce com essa ideia de empreender, de querer colocar o seu próprio negócio, de aproveitar as ideias, de realmente fazer algum dinheiro, principalmente extra, né? Então, o brasileiro tem esse espírito, né? Quando a gente começa a estudar um pouquinho, a gente percebe que isso daí nós herdamos dos nossos antepassados, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí, o empreendedorismo ele passou a acontecer no Brasil a partir do momento que os portugueses pisaram no Brasil pela primeira vez. Então, já começou essa questão do empreendedorismo. O que acontece é que desse tempo para cá, claro, muita evolução nós tivemos, tá? Então, realmente, nós precisamos de criatividade, tá? Para empreender. Nós precisamos de oportunidade, muitas vezes. Nós precisamos de conhecimento, tá? E muitas vezes nós temos que ter um porquê, uma necessidade de empreendedorismo. Eu preciso de empreender por quê? Aí eu vou colocar lá e vou responder, tá? E vou resolver. O que acontece é o seguinte,
A maioria das pessoas, elas acham o seguinte, ó, eu vou empreender, eu tenho que arrumar um dinheiro para empreender, né? E eu digo a vocês que não necessariamente tenha que haver dinheiro no bolso para você empreender. Eu acho que muitas vezes é a criatividade mesmo. Você sendo criativo, você consegue empreender. Por exemplo, eu vi agora que, aliás, vi não, já tinha visto há um certo tempo, inclusive faz muitos anos isso, né? O Magazine Luiza, por exemplo, ele cria uma parceria entre qualquer pessoa que queira empreender. De que forma? Colocar uma loja virtual, né? E não existe só o Magazine Luiza, isso é uma coisa bem antiga, na verdade, mas que o Magazine Luiza está tornando isso mais amplo, né? Para as pessoas. Mas a questão de você colocar uma loja virtual, por exemplo, não precisa você ter um estoque, por exemplo. Você pode vender um computador, você pode vender um móvel, você pode vender um sofá, você pode vender relógios, você pode vender roupas, porém não necessariamente você precise ter aquele estoque daquele produto, tá? Então, Magazine Luiza, por exemplo, você pode criar sua loja virtual e vender os mesmos produtos, ou seja, oferecer os produtos do Magazine Luiza. E lá você vai ganhar o quê? Você vai ganhar em torno de 2 a 3% de cada venda. Então, por exemplo, você vender um notebook. Hoje os elétricos estão muito caros devido ao dólar. Tá? Então, por exemplo, você vender um notebook, vamos colocar aí no baixo, 3 mil reais, digamos assim. Tá? E 2% que você vai ganhar de comissão. Então, você já vai ganhar aí 60 reais por uma venda que você faz, né? Imagina, você conseguir fazer 2 vendas, por exemplo, tá? Você conseguir fazer 2 vendas, você já ganha lá 120 reais por mês. Aliás, por dia, né? E assim sucessivamente. É uma possibilidade. Então, por exemplo, eu tenho uns amigos, inclusive lá na Microcampo, né? Com essa dificuldade agora, eles tiveram que arranjar uma forma de ganhar dinheiro. Então, por exemplo, eles montaram as lojas virtuais, colocaram lojas virtuais, onde eles estão vendendo roupas, onde eles estão vendendo relógio, estão vendendo brindes, estão vendendo calçados, maquiagem, estão vendendo um monte de coisas lá. E aí o que acontece? Eles não têm um estoque para isso. Né? Eles não têm um estoque. O que é que eles fazem? Por exemplo, eles vendem online, um exemplo, e eles dizem, a entrega ela acontece em 24 horas. Então, o que é que acontece aí? Obviamente, ele tem que ter parceiros, tá? Então, ele oferece o produto, pega com o parceiro e entrega ao cliente, por exemplo, tá? Então, quer dizer, em alguns casos, por exemplo, as pessoas depositam o pagamento, né? Depositam o pagamento, ele pega o dinheiro, vai lá no seu parceiro, no seu fornecedor e pega o produto. Então, observe, eles estão empreendendo sem ter um dinheiro, sem ter, por exemplo, um estoque. Então, para vocês verem que é a criatividade, tá? É isso que o empreendedor propriamente dito, ele é uma pessoa criativa, tá? Então, quer dizer, a gente vai falar sobre outras ideias de empreendedorismo, mas só para vocês verem que não precisa vocês terem um dinheiro para vocês empreender. Então, como tem muita gente aqui que mora, por exemplo, não só em Arapiraca, mas Limoeiro, Taquarana, e outras cidades, né? Jirau, Traipu. Então, muitas vezes, essas cidades pequenas, elas estão carentes disso. E as pessoas, elas estão com a mente mais aberta com essa questão de comprar online, né? Comprar por uma rede social, por exemplo. Né? Basta você abrir o Instagram, por exemplo, quando você está vendo os stories, o que tem de propaganda lá, por exemplo, de roupas, de celulares e tal. Isso são pessoas que muitas vezes está vendendo e ela está próxima de vocês e você não sabe quem é. Tá? Então, para vocês verem que isso é um empreendedorismo digital. E a gente vai abordar por várias vezes esse conceito, tá? Só lembrando que a qualquer momento aí vocês podem me falar a respeito disso. Então, ele diz o seguinte: uma breve história do empreendedorismo. O surgimento iniciou na França por volta do século
7 para denominar pessoas ousadas, pessoas que assumiam riscos, pessoas que comercializavam produtos, pegavam empréstimo para produzir algo, tá? Então, lá em 1800 e bolinha, pessoal, lá na França, sempre existiram aquelas pessoas que elas tornaram por exemplo, um produto, uma ideia, em algo onde eles pudessem comercializar. Então, essas pessoas eram chamadas de pessoas ousadas não pelo termo pejorativo, mas pelo termo das pessoas serem inovadoras, serem criativas, tá? Então, o empreendedor é isso, é uma pessoa inovadora, é uma pessoa criativa. Se a gente analisar, por exemplo, para a gente mesmo aqui, para a nossa situação, e você vê o seguinte, por exemplo, nós sabíamos que milho cozido, um exemplo, nós comíamos na época de São João. Era o único tempo que a gente estava comendo milho cozido, porque as pessoas plantavam milho nessa época. Então, observa que alguém teve uma ideia, né? Teve uma ideia de formatar a possibilidade de vender milho cozido de janeiro a janeiro. Então, você passa nas ruas em Arapiraca, você vai ver que tem pessoas vendendo milho quentinho, cozido, na hora. E vende, viu? E vende. Então, observa que isso daí foi uma ideia que foi formatada. Da mesma forma que quando a gente pensa que, por exemplo, coxinhas, eu vendia as coxinhas grandes, antigamente nas lanchonetes, mas as coxinhas pequenas eram exatamente mais para festas, né? Para aniversários, casamentos e tudo. Até que alguém teve a ideia, obviamente, de criar uma máquina onde pudesse fazer coxinhas, né? Aqueles salgados, salgados pequenininhos. E vocês observam também que em Arapiraca o negócio não deixou, era toda esquina tinha uma loja de coxinha, né? Da mesma forma que já tivemos lojas de bolo, né? Da mesma forma que, por exemplo, antigamente as pessoas se vergonhavam em sair comendo carne, por exemplo, no meio da rua, rasgando um pedaço de carne no meio da rua, né? E de alguns anos para cá, as pessoas vão lá comer um espetinho, sai com a boca toda suja de farofa e não está nem aí. Então, tudo isso é empreendedorismo. É quando se vê uma ideia, tá? E essa ideia é transformada em uma forma de lucrar, né? Numa forma de poder ganhar algum valor a respeito disso. E, claro, que quem tem essa ideia inovadora, ou seja, algo que ninguém tinha feito ainda, quando você é o pioneiro, você é bonificado por isso, ou seja, você é o primeiro, as pessoas não tinham nada, né? Você que entra com a ideia, tá? Então, nesse caso aí, obviamente, você é bonificado, tende, claro, vocês a venderem mais. Ou também vocês tendem a sofrer um pouquinho, né? Porque é uma ideia nova que você ainda tem que fazer com que as pessoas compreendam qual é a sua ideia, tá? Mas é uma coisa que a gente ainda vai abordando ainda durante o conteúdo, tá? E aqui a gente coloca o seguinte, ó, empreender é aquele que destrói a ordem da economia existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos materiais, tá? Então, quer dizer, ele colocou essa ideia aí, né, do empreendedorismo. Eu lendo em algum canto, eu vi lá uma história que diz o seguinte: nada se cria, tá, pessoal? Tudo é adaptado, tudo é aperfeiçoado. E se a gente observar, por exemplo, essa questão do empreendedorismo, é bem isso. É a história, por exemplo, do cara que vê que a coxinha vende bem, o cara adaptar uma máquina de coxinha, uma máquina para fazer coxinhas, tá? É o cara que sabe que o caldinho é vendido em festas, aliás, tem bastante em festas, e ele torna isso daí numa possibilidade de vender, de fazer dinheiro a partir disso. É o cara que teve lá a possibilidade do milho, né? É a questão, por exemplo, do cara colocar uma tapiocaria. Ele aperfeiçoou a ideia. Se a gente pegar basicamente essa questão da tapiocaria, por exemplo, que tem aí no Brasil afora, tem muitos, digamos, lanchonetes especializadas em tapioca,
desde que eu sou criança, desde que eu me entendo por gente, chega numa feira livre, tinha umas bancas lá, o pessoal fazendo tapioca na hora. Então, quer dizer, ele apenas criou uma outra formatação para vender a tapioca, uma outra, digamos, a ideia é a mesma, ele só fez o quê? Aprimorar a ideia de vender os produtos em um local mais adequado. Então, pessoal, o empreendedorismo é isso, é você perceber que as pessoas estão gostando de algo, perceber que as pessoas têm alguma necessidade, e aí você formatar e dizer o seguinte, bom, eu vou fazer dinheiro com isso, tá? Então, o empreendedorismo é isso. Então, não é algo novo, é algo que surgiu lá em 1800 e bolinha, tá? Mas que desse tempo para cá, ele veio crescendo e ele vem sendo aperfeiçoado a cada dia, né? Como, por exemplo, o empreendedorismo digital propriamente dito, isso ele começou o quê? De uns 10 anos para cá, mais ou menos, ou talvez nem isso, né? Então, se você analisar que em 1800 e tarará já se falava em empreendedorismo e apenas há 10 anos atrás a gente começou a falar sobre o empreendedorismo digital, ou em um período menor que isso, para vocês verem que ainda tem muita coisa a crescer, a evoluir ainda mais, certo? Pessoal, estão compreendendo o que eu quero passar para vocês a respeito do empreendedorismo? Hein, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Vamos lá. Sim, professor. Isso, obrigado, Vanessa. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Só um instante aqui, que tem uma bruguela aqui me perturbando. Diga o que é que... Tá certo. Eu coloco para ver, viu? Tá. Pessoal, é assim mesmo, viu? Se vira nos 30 aqui. Tá com uns 5 minutos aqui que ela vem chamando a minha atenção, tirando a minha atenção para falar que ganhou algo aqui. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Aí, pessoal, ó, o próximo slide aqui, ele fala sobre o empreendedorismo no Brasil. E ele diz o seguinte, ó, a história do empreendedorismo no Brasil se deu com a chegada dos portugueses no solo brasileiro, no século XVII. Neste período, foi realizado muitos empreendimentos e podemos citar o famoso Barão de Mauá como o primeiro grande empreendedor do Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Barão de Mauá. Eu já ouvi várias vezes, inclusive jornais, inclusive novelas, já ouvi falar bastante sobre algumas coisas do Barão de Mauá. Então, o Barão de Mauá, lembrando que Barão antigamente, né, eram aquelas pessoas ricas, né? As pessoas que ganhavam o título de Barão eram pessoas que tinham muito dinheiro, né? E aí o Barão de Mauá, por exemplo, ele foi o primeiro a criar uma ferrovia no Brasil, tá? Por que ele criou a ferrovia? Porque ele percebeu que, primeiro, que o Brasil era muito grande e começou a produzir o café, né? Produzia bastante café, mas não tinha como escoar o café, não tinha como tirar. Né? Primeiro, não existiam os caminhões, né? Não existia caminhão para escoar a safra de café. Então ele pensou simplesmente fazer o quê? Não, eu vou criar uma linha férrea em um ponto estratégico, obviamente, e aí as pessoas, quem produzir café e desejar vender, vai ter por onde escoar. Obviamente ele ganhava por transportar o café, tá? Ele colocou empresas, por exemplo, para... Deixa eu liberar aqui. Ele colocou empresas, por exemplo, para produção de algodão, tá? Ele colocou algumas empresas, foram várias, mas que eu não lembro ao todo. Inclusive, ele foi o primeiro a colocar dentro das empresas dele, né, dentro dos investimentos dele, colocar a divisão de lucros, ou seja, o compartilhamento de lucros. Isso acontece hoje em algumas empresas, principalmente grandes empresas, né? E essa divisão do lucro, ela funciona da seguinte maneira, tá? É criado um planejamento, tá? Um valor onde deve ser produzido. Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Uma loja que diz o seguinte, ó, vamos criar uma meta. E a meta, ela é R$500 mil no ano, um exemplo, tá? Digamos que ela vai...
aliás, é pouco, né? Vamos colocar aí 1 milhão no ano. O que passar desse 1 milhão, tá? O lucro líquido, ele é dividido ou em partes iguais ou proporcional de acordo com o salário de cada um para todos os funcionários, tá? Então, isso acontece em algumas empresas ainda hoje, tá? Mas que o Barão de Mauá, por exemplo, ele foi o primeiro empreendedor a adotar essa divisão de lucros aí. O que foi que ele pensou aí nessa ideia, né? Bom, se eu colocar uma meta, tá? Primeiro, todo mundo vai trabalhar para bater a meta. Segundo, as pessoas vão querer ganhar um dinheiro extra. Então, para elas ganharem dinheiro extra, elas vão ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Ou seja, elas vão ter que produzir um pouquinho mais. Então, dessa forma, quer dizer, se ele tinha uma produção estimada no valor X, com certeza esse valor ele aumentou e muito, tá? Por exemplo, deixa eu colocar alguns exemplos hoje na prática, como é que funciona isso. Há alguns anos, por exemplo, a Natura, ela dividia o lucro líquido, tá? Entre os seus colaboradores, ou seja, existia a meta e o que passava da meta era dividido entre todos os colaboradores. Então, chegou algumas vezes, né, o lucro líquido que teve acima da meta dava para pagar 13º, 14º e 15º salário aos funcionários no final do ano. Então, quer dizer, os funcionários ganhavam 2, 3 salários a mais no final do ano, simplesmente pelo fato da meta ter sido alcançada, né? Ter sido batida. Né? Então, isso daí é uma forma de você dividir os lucros. Consequentemente, as pessoas trabalham com mais vontade. Aí você vai dizer, professor, mas isso daí é só feito em grandes empresas. Não, pessoal, não é. Você pode fazer em qualquer empresa isso daí. Por menor que ela seja, inclusive na roça, por exemplo. Tá? Como eu sei que tem algumas pessoas aqui que moram no interior, existe a possibilidade também de você aumentar a produção, tá? E você, obviamente, você vai ganhar mais, mas você bonificar aquelas pessoas que trabalharam mais para que isso acontecesse. Então, assim, eu tenho um colega que ele tem uma pimenteira, ou seja, ele produz pimenta. E é muito grande a plantação dele de pimenta. O que acontece? Muitas vezes ele não consegue nem funcionários para trabalhar, né, porque as pessoas não gostam de trabalhar com pimentas, porque estoura a mão, né, coça os olhos, né? E aí o que é que ele faz para incentivar as pessoas a trabalharem com ele? Então, um exemplo, ele chega lá na roça, no dia, tá? E diz o seguinte, ó, pessoal, hoje, quem catar mais, quem conseguir catar mais, eu vou pagar R$50 por fora. E aí, quer dizer, tem lá 10, 12, 15 pessoas trabalhando, o que é que elas vão fazer? Todas elas vão se esforçar mais do que vinham se esforçando, tá? Porque ela já tem, na verdade, quem trabalha com pimenta ganha por cada quilo que ela catou. E aí, digamos que a pessoa disser o seguinte, eu vou catar geralmente 15 quilos por dia, ela vai ter R$50 a mais. Ele disse que tinha dias, por exemplo, que ele fazia o seguinte, pessoal, quem catar mais, eu dobro o peso. Por exemplo, a pessoa catou 15, é contado como 30. Então, se ele ia ganhar R$50, ele vai ganhar 100. Se ele ia ganhar 60, ele passa a ganhar 120. Né? Como também ele, cada dia ele usava alguma forma para incentivar os seus colaboradores a se esforçarem um pouquinho mais. Tá? Era uma galinha, era um capão, né? É o dinheiro. Então, quer dizer, isso é empreendedorismo. Isso quer dizer que nós podemos ser empreendedorismo em qualquer lugar. E curiosamente, muita gente é empreendedor e nem percebe o que está sendo. Né? É a pessoa que tem, por exemplo, uma roça, tem pessoas lá que está trabalhando para ela está sendo empreendedor. E aí ela pode, por exemplo, como esse colega meu, poder usar possibilidades de conseguir aumentar a sua produção, né? Basicamente o quê? Gastando a mesma coisa. Vai pagar a mesma diária, ele só vai dar uma bonificação para quem conseguiu produzir mais. Aí você vai dizer, mas aquela pessoa que produziu mais, ela ganhou. Mas você tem, por exemplo, 15, como ele lá, né? Ele tem lá 15 colaboradores, os 15 vão trabalhar mais, mas só um vai ser bonificado.
porque cria-se uma competição entre eles. Então, quer dizer, o Barão de Mauá, ele fazia basicamente isso daí, era uma forma de incentivar as pessoas a trabalharem um pouquinho mais, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. No ano de 1997, surge em São Paulo um curso com formação em empreendedorismo em pequenos negócios. Já no ano de 2000, a Universidade de São Paulo cria um centro de empreendedorismo. E entre 2004 e 2006, o termo já estava na boca do povo e surgiu muitos eventos e congressos voltados para a difusão do empreendedorismo. Aí veja bem, pessoal, a questão do empreendedorismo, tá? O governo, deixa eu ver aqui, só um instante, deixa eu só responder aqui um aluno, tá? Ó, e já está com algum tempo que as pessoas, elas simplesmente e no final cada aluno teria que montar um projeto de empreendedorismo, tá? No final, ou seja, tinha um prazo lá e teve um evento em Maceió onde ia ser premiado os melhores projetos de empreendedorismo, tá? E aí o que acontece? Por exemplo, eu estudava em Arapiraca na época, no terceiro ano, que inclusive quem ganhou no estado inteiro, o vencedor foi um rapaz de Arapiraca também, que estudava na sala vizinha minha, tá? Então ele montou, por exemplo, uma ideia de um abatedor. Eu não lembro os detalhes do projeto dele, mas ele montou o projeto bem organizadozinho de um abatedor de frango na época. E aí o que acontece? Ele ganhou o prêmio lá e o governo financiou o projeto dele, tá? E o governo financiou o projeto dele. Então, assim, eu não sei se nos últimos anos o governo continuou oferecendo algum projeto de empreendedorismo. Mas sei também que hoje no ensino médio, por exemplo, tem um professor Luciano lá da Microcamp, que ele também dá aula lá no... Não é no Quintela, meu Deus. No EPIAL, que aborda esses conceitos de empreendedorismo, administração, um monte de coisa. Tá? Isso é só para reforçar que todos nós temos, em alguma parte, um lado empreendedor e que muitas vezes a gente não percebe. Tá? E a gente vai falar, obviamente, que existem vários tipos de empreendedores e que vocês vão observar. Talvez até vocês estejam encaixados em uma dessas possibilidades aí de empreendedorismo, tá? Mas vocês veem aí que no Brasil, ó, o empreendedorismo ele começou a chegar em 97, tá? Eu sei que muitos de vocês aí talvez estavam muito pequenos, eu não tinha nascido ainda, mas é bem recente, na verdade, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui alguns empreendedores, né? Vou colocar uns mundiais, depois eu falo uns, assim, no caso, em termo mundial, depois eu vou falando de alguns que são nacionais aqui para a gente aprender um pouquinho, até porque, assim, eu particularmente gosto de ler sobre isso, gosto de assistir sobre isso, porque a gente percebe que, por exemplo, o Bezos aí, que é o dono da Amazon, às vezes a gente percebe é um cara igual a gente, ou seja, começou igual a gente, vendendo uma coisinha simples e cresceu. No caso dele, não. No caso dele, ó, ele largou o emprego e seguiu o sonho de vender livros online. Em 1994, lançou a Amazon.com e só conseguiu obter lucros após 6 anos de atividades. Tá? Atualmente é o top 1 no ranking dos mais ricos do mundo. Aí você para e pensa o seguinte: primeiro, o cara tinha um emprego sólido, tá? Ele trabalhava em uma empresa e decidiu que ele queria colocar um negócio próprio, ou seja, ele queria ser o dono do próprio nariz.
que é isso que a maioria das pessoas pensa, né? Eu vou colocar um negócio porque eu quero trabalhar para mim, tá? Eu não quero trabalhar para os outros. E assim, é até contraditório, porque mais ou menos nessa época, assim, em 94, acho que um pouquinho mais para cá, né? Foi justamente quando começou a decolar a questão da tecnologia, as pessoas terem um celular na palma das mãos, e aí as pessoas se afastaram dos livros, né? Ou seja, não se lê como antes. As pessoas não têm mais aquele hábito de ir numa livraria, comprar um livro para ler e tal. Quer dizer, são poucas pessoas. E ele entrou pela contramão, né? Colocar um projeto onde ele ia vender livros, porém era uma época onde as pessoas já estavam deixando de ler livros, né? As pessoas estavam mais utilizando as tecnologias, computador para pesquisar e tudo mais. Mas observa também que é bem interessante, inclusive a gente vai falar sobre alguns perfis do empreendedor, e dos perfis que o empreendedor tem é a paciência, tá? Observa que ele colocou aí, ó, ele só conseguiu obter lucro após 6 anos de atividade. Normalmente, muita gente já tem parado, já tem deixado. Não quer dizer que ele não tirava nenhum dinheiro da loja. Sim, ele sobreviveu, né? É aquela coisa, ó, eu estou trabalhando e eu estou recebendo pelo meu trabalho, tá? Não era um lucro, ele não conseguia crescer a empresa, ele conseguia apenas manter a empresa em funcionamento, tá? Então, a partir de 6 anos é que ele começou a ter lucros. No Brasil, por exemplo, o Sebrae já divulgou aí que no Brasil uma empresa ela leva pelo menos 6 anos para ela começar a ficar estabilizada, ou seja, ela começar a se manter sozinha, ela começar a ter lucros também, tá? Então, no Brasil, abre-se empresas todos os dias, tá? E fecha empresa todos os dias também. E muitas vezes planejamento que as pessoas não têm para abrir um negócio, tá? Por exemplo, o conteúdo que a gente vai trabalhar é despertar em vocês o empreendedorismo. Essa é a ideia do módulo, né? Mas eu não estou dizendo assim para vocês o seguinte, pessoal, amanhã comece a vender algum produto pela internet. Não é exatamente isso que eu estou passando para vocês, tá? A gente vai falar que precisa se planejar. Então, vamos criar aqui uma hipótese, né? Digamos que um de vocês aí já venha pensando nessa ideia de empreender, de vender algo e tal, mas não tinha focado, né, na ideia de vender propriamente dito, tá? Então, digamos que você disse, agora que o professor disse que nós somos que é possível a gente vender alguma coisa, eu vou vender. Aí você vai, compra os produtos e começa a vender. Pessoal, primeiro, todo empreendimento que nós vamos criar, nós temos primeiro que pesquisar, tá? Nós temos que estudar. Não é o fato de você ver alguém ganhando dinheiro vendendo aquilo, comercializando aquilo, oferecendo aquele serviço, que as coisas vão acontecer da mesma coisa com você. A gente não sabe se ele estudou, se ele planejou, né, se ele criou um projeto. Né? O fato é que ele está ganhando dinheiro, a pessoa está ganhando dinheiro. Então, para que eu possa ganhar também, eu vou ter que criar um projeto, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que procurar parceiros. Se eu vou vender um produto, eu tenho que saber onde comprá-lo do menor preço possível, tá? Porque, um exemplo, vai que eu queira vender o mesmo produto que fulano está vendendo e está ganhando dinheiro. Ele já descobriu a fonte, ele descobriu onde comprar. Aí você não sabe onde comprar, termina comprando mais caro e aí você não vai ter preço para competir com ele e com ninguém na área. Então, por isso é necessário ter calma, estudar, pesquisar e aí sim começar a parte de implementação, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, é bem interessante a história do dono da Amazon, tá? Depois, inclusive, se vocês quiserem, pesquisem um pouquinho mais sobre isso. Em seguida, aqui eu acho que todos conhecem, né? Que é o Steve Jobs. Então, o Steve Jobs, ele foi, né? O dono da Apple, né? E acontece que... Deixa eu só liberar aqui. Acontece que
o Steve Jobs, junto com o Bill Gates, né, que é o dono da Microsoft, que vai ser o próximo slide, tá? Eles trabalhavam juntos eles foram os fundadores da Microsoft, tá? Chegou uma hora que eles desentendiam no quesito de estratégia, né, de objetivos, e aí eles decidiram separar, né? E aí o Steve Jobs abriu a Apple, tá? E o Bill Gates continuou com a Microsoft. Tá? Então, o Steve Jobs mudou o rumo de como entendemos telefonia e tecnologia hoje. Seu espírito inovador permite hoje em dia que tenhamos ótimos celulares e toda a informação necessária da palma das mãos. É bem curioso, pessoal, porque o Steve Jobs, por exemplo, ele projetou muitas ideias, por exemplo, dos celulares hoje, ele projetou há 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, e que as pessoas diziam que era apenas uma ficção científica, e que era provável que aquilo dali nunca chegasse a funcionar, tá? Então, por exemplo, da mesma época que ele aí, né? O Bill Gates, por exemplo, há mais de 20 anos atrás, ele falou o seguinte, vai chegar uma época em que nós vamos comprar tudo pelo celular. E aí o que acontece? Chamaram ele de louco, né? Chamaram ele de louco porque era uma coisa surreal. Quem já viu você fazer compras pelo celular? Né? Eu imagino, aliás, não, tenho certeza que vocês ainda... Eu era criança, né, quando os celulares começaram a aparecer, e tinham uns tijolões, uns Motorola, é chamado de tijolão exatamente por isso, que era quase no tamanho de um tijolo mesmo. E, por exemplo, na minha região, a questão de área não era muito boa. E aí, de vez em quando, a gente passava, aquelas pessoas que tinham condições de ter um celular, por exemplo, estava em cima de um muro, procurando área para falar no celular, por exemplo. Né? Então, e era um celular, obviamente, analógico. Então, não se tinha uma ideia, aliás, poucas pessoas tinham uma ideia do celular que nós temos hoje. Aí você vê hoje um adolescente, o primeiro celular que ele tem é um celular tapadão. Antigamente, não. Antigamente, para ter um celular, realmente era uma coisa muito, muito cara que era para poucos. Mas Steve Jobs, por exemplo, viu que existia um potencial muito grande na questão da tecnologia móvel. Então, a tecnologia móvel hoje é o que é graças ao Steve Jobs, né? Então, ele morreu eu creio que uns 5, 6 anos atrás, né? Mais ou menos isso, né? Que ele morreu de câncer. Mas ele tinha uma ideia seguinte, eu vou até compartilhar aqui com vocês. Ele dizia o seguinte, um dia o escritório da Apple vai ser do tamanho de um estádio de futebol. Por quê? Deixa eu só procurar aqui, tá? Já compartilho com vocês. Pessoal, a gente acha, por exemplo, que a Microsoft, por exemplo, ela sempre foi grande. Pessoal, Microsoft foi uma empresa de garagem, foi uma empresa que começou numa garagem e hoje ela é uma das mais ricas do mundo. Por exemplo, essas imagens que vocês estão vendo aqui, isso daqui é a sede da Apple. Eu não sei nem se ela já foi finalizada, mas eu acho que ela já, se não finalizou, está, digamos, perto de finalizar, na verdade, tá? Então, quer dizer, é o Apple Park e é uma coisa gigantesca, tá? Funciona com energia solar, ou seja, ela é autossustentável. E olha lá o investimento, 850 milhões de dólares para fazer uma sede, tá? Então, quer dizer, era um projeto que o Steve Jobs tinha, tá? Olha lá que coisa surreal, tá? Era um projeto que ele tinha, uma ideia que ele tinha, e mesmo ele vindo a falecer, não impediu que o projeto dele desse continuidade. Tá, pessoal? Então, realmente é uma coisa grandiosa. Se eu pesquisar aqui, por exemplo, como a Microsoft, por exemplo, iniciou.
eu encontrei um dia desse uma foto, basicamente da garagem da Microsoft. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não, esse termo. Primeira sede, deixa eu procurar aqui, sede da Microsoft. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Pessoal, olha aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas vocês veem que é uma garagem, ou seja, um salãozinho mesmo. Lá nos Estados Unidos o pessoal usa como se fosse uma oficina, né? Para guardar a bagaceira, né? Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui bem mais clara. Olha aqui, ó. Então, pessoal, ó, se vocês aqui for do Google, na verdade, ó, se vocês observarem aqui, ó, primeira sede do Google é apenas uma garagem também, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui mais algum da... Ó, pronto, tá aqui, pessoal, ó, onde tudo começou. Vou até abrir essa imagem aqui, só para vocês verem aqui. E qual é o moral da história aqui que eu quero colocar para vocês? Pessoal, nem todo mundo começa grande, tá? Nem todo mundo começa grande. Olha lá, se vocês analisarem, ó a Amazon onde começou, tá? Então, ó, basicamente aí nos fundos da casa, digamos assim. A mesma coisa aconteceu com o Google, aí vem a Disney, por exemplo, ó. Onde foi que a Disney começou? E olha onde foi que a Apple começou, na garagem de casa, pessoal, tá? Na garagem de casa, tá? Então, ó, nem todo mundo começa grande, tá? Ó, agora aqui, observe que tem um monte aqui, ó. Olha lá, a Apple em 1976 e a Apple em 2017, tá? Então, só para vocês terem uma ideiazinha aí. Deixa eu ver se tem mais coisas interessantes aqui. Olha lá, Disney. Tá? Deixa eu ver aqui. Tem um monte, pessoal. Queria mostrar o da Microsoft, foi bem parecido com isso daqui também. Basicamente no salão de casa. Né? Então, isso quer dizer o seguinte, ó. As pessoas começam a empreender em casa. Tá? Começam de casa mesmo. Por exemplo, se vocês verem aí, se vocês pesquisarem, por exemplo, vocês verem a questão, por exemplo, Magazine Luiza. Hoje, por exemplo, uma das ações mais valorizadas no mercado financeiro são as ações de Magazine Luiza. Tá? Uma das mais valiosas. E aí, o que acontece? Ela herdou, na verdade, dos pais, um armarinho, uma loja de aviamentos, basicamente, tá? E depois de uma loja de aviamentos, aquela loja assim que vende de tudo, que vende linha, que vende agulha, a parte de aviamentos, que vende panela, que vende uma coisa. E a partir daí a mulher, a Luiza, né, foi estudando, foi abrindo a mente e hoje a mulher está bilionária aí, né? Então, quer dizer, Steve Jobs, pessoal, se tivesse vivo, com certeza é um dos homens mais ricos do mundo, tá? Bill Gates, tá? Então, ó, considerado por muitos como o maior empreendedor de todos os tempos, Gates fundou a Microsoft e revolucionou o mercado tecnológico como nunca. Liderou a lista da Forbes, né? Lembrando que a Forbes é uma revista que ela mostra, que fala da vida das pessoas mais ricas do mundo e tal, e assim por diante. E aí, todos os anos, ela digamos, estuda, obviamente, né? E lança uma lista das pessoas mais ricas do mundo, mais ricas de cada país. Então, ela vai dar, uma vez por ano, ela dá esse relatóriozinho aí. Tá? Então, o Bill Gates, por exemplo, ele, por 18 anos, ele foi o homem mais rico do mundo. E eu digo a vocês o seguinte, eu acho que tenho certeza, ele não foi muitas outras vezes o mais rico do mundo porque ele não quis, tá? Então, na verdade, o que acontece? O status de o homem mais rico do mundo foi algo que sempre incomodou ele, tá? Então, acho que uns 10 anos, mais ou menos, que ele deixou de ser o presidente da Microsoft, ele continua dono, mas ele não é mais o presidente da Microsoft, e está com muitos anos que ele chega ao patamar de homem mais rico do mundo, e ele simplesmente doa parte da fortuna para caridade, tá? E ele desce lá para sexto, sétimo, um exemplo,
alguns anos depois ele volta para primeiro novamente, porque a Microsoft é uma das empresas mais ricas do mundo, tá? Então, quer dizer, é bem interessante também a história dele, inclusive tem um livro, tem um livro e tem um filme também. Depois, se vocês quiserem assistir o filme, o nome do filme é Piratas do Vale do Silício, tá, pessoal? Piratas do Vale do Silício. Depois, se vocês puderem dar uma pesquisadazinha, vocês podem pesquisar, assistir. Tem no YouTube, tá? Se vocês pesquisarem, tem no YouTube. E aí conta a história do Bill Gates e do Steve Jobs também, porque os dois desenvolveram a partir daí, né? A partir dessa... na mesma época, digamos assim, tá? Aí, olha só, nós temos aqui o Mark Zuckerberg, né? Que aos 19 anos criou a rede social Facebook através de um projeto estudantil, conseguiu transformar o Facebook em uma rede com mais de 100 milhões de usuários. Pessoal, 19 anos, tá? Tem um filme que conta a história dele, inclusive o nome do filme é Rede Social. Tem no YouTube e tem também na Netflix. Quem não assistiu, eu recomendo também para vocês assistirem, tá? E conta que, por exemplo, o Facebook, ele começou numa ideia de, digamos, das pessoas se comunicarem, se falarem dentro de uma universidade. Foi quando começou essa ideia dele aí, tá? Só que o negócio deu tão certo, que de uma universidade ele colocou para a cidade, depois colocou para o estado, depois colocou para o país, e acontece que ficou na rede mundial de computadores, onde as pessoas criaram criavam uma conta no Facebook, tá? E por isso que deu aí 100 milhões de usuários. E a partir daí, obviamente, ele viu maneiras de ganhar dinheiro com a rede social, uma vez que não se cobra, né? Nem nunca se cobrou para você criar uma conta em uma rede social. Tá? Então é bem interessante, inclusive o Facebook, pessoal, tem um dedinho de um brasileiro, tá? Então, que estudava com o Mark Zuckerberg, mas chegou uma hora, por exemplo, que o projeto que o Mark Zuckerberg queria criar, ele travou por falta de códigos, por exemplo. Precisava se desenvolver um código para finalizar o projeto. E aí acabou que quem desenvolveu esse algoritmo, esse código, foi o brasileiro, tá? E aí a gente pode dizer também que o Facebook só é o que é hoje, porque o brasileiro lá, ele ajudou, né? Compartilhou aí. Tanto é que teve muitos processos na justiça enquanto é isso, porque depois foi desfeita essa parceria, mas aí o brasileiro entrou na justiça e ele conseguiu um pedacinho do Facebook também, tá? Então ele ficou como se fosse um acionista, digamos assim. Mas é bem interessante, tá? E olha que no caso específico do Mark Zuckerberg, a empresa dele começou dentro da universidade, ou seja, dentro dos dormitórios deles, né? Então não tinha basicamente nenhum prédio para que eles trabalhassem. A partir do momento que as coisas começaram a dar certo, aí apareceram os chamados anjos, né? Que são investidores, e disseram o seguinte: ó, eu tenho $1 milhão para investir aí. E é só que eu vou ser dono de tantos por cento da empresa. Aí o cara diz: bom, estou precisando de dinheiro para crescer, né? Que inclusive também posso até sugerir para vocês, tá? Uma ideia é o seguinte: no Brasil e nos Estados Unidos, ou melhor, em todos os países hoje, existe muito um conceito chamado de startups. Não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito de startups. Startups, pessoal, são pessoas que têm a ideia, mas não têm o dinheiro, tá? Por exemplo, Mark Zuckerberg, ele tinha a ideia de criar a rede social, mas ele não tinha o dinheiro para custear, para financiar. Por exemplo, comprar um servidor, comprar um computador bom para que as pessoas, quando fossem se cadastrando, a rede não caísse, um exemplo, tá? E aí vão chegar essas pessoas com dinheiro e vão, digamos, financiar a sua ideia. Então, no Brasil, tem algumas plataformas onde um exemplo, vocês montam uma startup, vamos desenvolver um aplicativo tal, ou seja, é uma coisa que não tem no mercado, tá? E aí, vocês dizem o seguinte: ó, nós sabemos como criar, mas nós não temos dinheiro para finalizar, aliás, para trabalhar, né? E aí, o que acontece?
fazendo o cadastro nessas startups, sempre tem aquelas pessoas que têm o dinheiro, que são chamados anjos, tá? E aí o que acontece? Eles vão até você, financiam o seu projeto, porém eles vão ter parte da empresa, né? Então a empresa é aberta, eles vão financiar, vocês entram com conhecimento, ele entra com dinheiro. A partir daí divide a empresa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o WhatsApp, tá? O WhatsApp foi uma startup, então o cara criou lá, mas ele não tinha dinheiro para financiar, alguém foi lá e custeou. E também o Nubank, também, tá? Nubank, ele nasceu a partir de uma startup, tá? Tanto é para você ver, as pessoas que têm as ideias, primeiro, elas são bonificadas, tá? Por exemplo, Nubank é onde se tem o maior número de pessoas com contas digitais no mundo, tá? Por exemplo. Então, o cara teve a ideia de criar um banco virtual, até então uma coisa surreal, né? E o cara simplesmente ficou milionário. Outro exemplo de startup, por exemplo, é o Uber, tá? O Uber também foi criado a partir de uma startup. Então, é só para alertar vocês. Vocês estão estudando, vocês podem criar ideias, e claro, essas ideias dando certo, quem sabe vocês não são os próprios milionários aí, tá? Pessoal, ainda tem aqui, por exemplo, o cofundador do Google, tá? Que é o Larry, então o maior site de buscas do mundo, fundou uma das empresas mais sólidas e conhecidas do mundo, inclusive uma das mais ricas do mundo hoje, tá? Quando a gente percebe que dentro do Google, basicamente, existe, digamos, muitas outras empresas atreladas a ela, tá? Por exemplo, redes sociais, né? Você pega aí, por exemplo, o Instagram, né? O Instagram do Google. Então, quer dizer, está atrelada a ela, né? E outros recursos a mais aí. E vocês viram lá que foi uma empresa também de garagem, né? Foi uma empresa que começou em uma garagem. E o Larry aí na verdade são dois. É o Larry e tem outro cara agora que eu não me recordo o nome dele, tá? Mas na verdade foram dois que criaram o Google. Então, são coisas surpreendentes, na verdade, que acontece, tá? Pessoal, isso daí eu coloquei a questão de alguns empreendedores mundiais, tá? Bem conhecidos. Eu vou colocar aqui no... Aliás, vou mostrar logo... Deixa eu compartilhar aqui que eu mostro para vocês onde vocês podem encontrar muito conteúdo que ajuda muito a vocês nesse aspecto. Por exemplo, se vocês chegarem aqui, eu vou abrir... Deixa eu ver aqui. Vou abrir o YouTube. Cadê aqui, meu Deus? YouTube... Tem ali, mas não. Pessoal, se vocês chegarem no YouTube e fizerem essa pesquisa aqui, ó. Cadê aqui, ó? Day One. Ó. Ou Day One, ou esse primeiro, tá, pessoal? Ou esse segundo, que é da Endeavor, alguma coisa assim, tá? Só em colocar em Day One vocês conseguem, tá? Por exemplo, eu vou clicar aqui nesse primeiro. Vocês vão clicar, na verdade ele já vem mostrando aqui, ó, tá, ó, pronto, não precisa nem, se vocês quiserem entrar se vocês quiserem seguir o canal aqui da Endeavor Brasil, pode clicar, né, bem interessante também. E olha só, ele vai mostrar, pessoal, história, tá, de muitos empreendedores que começaram do zero, tá, pessoal, e que motiva todos nós a dizer o seguinte: poxa, o cara conseguiu, o cara saiu do nada e ele conseguiu, por que não eu posso conseguir? Tá? Então, ó, são palestras rápidas de 25, 26, ó. Por exemplo, Robinson Chiba, uma das melhores palestras que eu assisti até agora. Tá? Robinson Chiba, ele até, o tema da palestra dele é o seguinte: ó, acredite em você sempre. Então, nós temos uma questão de pensar negativo, vou colocar um negócio que não vai dar certo. É bem interessante que eu não tenho, aliás,
acredite em você sempre. E ele mostra, ou melhor, ele fala a história de quando ele começou, tá? Porque não sei se vocês já ouviram falar nesse cara aqui, do Robinson Shiba, mas ele é o dono daquele China Box, que vende a comida chinesa na caixinha. É bem interessante, ó. China Box, tá aqui, tá? É bem interessante a história dele. É sensacional. Tiveram algumas histórias aqui que marcaram. Eu não assisti todos, né? Mas eu assisti, por exemplo, da Paola, tá? Muito interessante. A mulher saiu do zero, estava quebrada e desesperada, e por isso que o evento é Day One, ou seja, dia 1, quando tudo começou, né? Na hora que abriu os olhos e disse o seguinte, ó, agora eu vou para frente, agora eu consigo, tá? Então, os que eu já assisti, tá? Da Paola, muito bom, tá? Deixa eu ver se eu acho outros aqui. Esse cara aqui é do Jeff Bezos, da Amazon, tá? Conta a história dele. Mas deixa eu ver aqui se eu acho. Pronto, ó. Esse cara aqui, ó, Flávio Augusto, que foi o fundador da Wise Up, tá? Inclusive, ele é o dono do Orlando City, dos Estados Unidos, time de futebol. Muito interessante a palestra dele. Começou uma empresa, pessoal, com um cheque especial. Sem ter R$1 no bolso, ele começou uma empresa, tá? E o negócio deu certo. E hoje o cara está entre os homens mais ricos do Brasil, tá? Aí tem o Magazine Luiza, que é, sem dúvida, uma ótima palestra, uma mulher meia elétrica, tá? Mas ela fala muito da história dela. Inclusive, ela até dá um conselho seguinte, ó, você vai, por exemplo, todo dia é dia 1 para mim, tá? Ou seja, todo dia é uma motivação. E ela fala assim da história o seguinte, ó, você vai querer abrir uma empresa, deixe um dinheiro para você investir em divulgação. Aí muita gente quer abrir uma empresa e não quer divulgar. Ela diz o seguinte, ó, se você vai abrir uma empresa e você não quer divulgar, é melhor nem abrir. Né? Então, a divulgação é a alma do negócio. Para você vender, você vai ter que divulgar. Deixa eu ver se tem outro aqui que eu assisti. Tá, pessoal? Bem interessante também. Luciano Huck, é interessante, mas Luciano Huck já veio de família rica, né? Mas é interessante a palestra dele. Esses caras aqui, pessoal, do Alphaville, produto de limpeza, não sejam apenas bons, sejam os melhores. Cara, é desesperador como foi que eles conseguiram, aliás, é Ecoville, na verdade, né? Como foi que eles conseguiram vencer na vida. Muito interessante. Tinha uma aqui que eu estava procurando, que eu achei super interessante também, que é de Ricardo Roldan, se não me falha a memória o nome dele, tá? Ele é um dos maiores atacadistas de São Paulo, um dos homens mais ricos de São Paulo. E aí ele conta, pessoal, que ele vendia banana com o pai, tá? Ele vendia banana com o pai. E acontece que depois de banana começaram a vender queijo na rua, E ele disse o seguinte, pai, eu vou fazer uma faculdade. E o pai dele disse o seguinte, meu filho, não precisa estudar para aprender a vender queijo. E nem banana. Olha só, eu queria até falar nisso para vocês o seguinte, quando vocês forem fazer um negócio, abrir um empreendimento, vender pela internet, não espere que as pessoas mais próximas a gente vá dar força não, tá? Se elas derem, ótimo, tá? Mas geralmente aquelas pessoas mais próximas são as que menos nos apoiam. Então é bem interessante a história do Ricardo Roldan que eu estou vendo aqui. Esse Jorge Paulo Lemann, ele é o homem mais rico do Brasil, tá, pessoal? É o homem mais rico do Brasil. Inclusive supera muito, por exemplo, Silvio Santos e outros mais aí, tá? Então o cara é banqueiro, é um monte de coisas esse cara aqui. Inclusive no livro mesmo que a gente trabalha aqui, ele fala que o Jorge Paulo Lemann foi o primeiro grande empreendedor do Brasil. E está vivo esse cara até hoje, tá? Tanto é que tem até a palestra dele aqui, é muito interessante também. Eu não terminei ela inteira não, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu queria mostrar para vocês. Mas tem muita palestra, muita coisa interessante. Então, assim, vocês anotam aí, depois vocês contemplam, vocês abrem a Endeavor e
pode assistir esses vídeos, que vocês não vão se arrepender. Vocês vão ver que é uma coisa para... Deixa eu ver aqui. Ricardo, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver. Ricardo... Ricardo Rodan, eu acho. O Ricardo Eletro já teve. É Ricardo, meu Deus. Deixa eu ver aqui se é Ricardo mesmo. Não, é Rodan. Rodão, vamos ver. Deixa eu ver se é isso, viu? É esse cara aqui mesmo, pessoal, ó. Ricardo Roldão, ó. Bem interessante a história dele também, tá? Bem motivante. Então depois tá aí a dica para vocês assistirem, tá? Esse daqui são dois doidinhos, que é os caras do Ecoville. Eles ficaram ricos, milionários, vendendo produtos de limpeza, tá, pessoal? Super interessante. Magazine Luiza e assim vai, tá? Então é só para mostrar, o que eu quero mostrar para vocês nisso daqui é exatamente a questão de dizer o seguinte, ó, não precisa eu ter dinheiro, tá? Não precisa eu ser rico para empreender, tá? Não precisa de forma nenhuma, basta simplesmente que eu realmente queira, que eu tenha um porquê, né? Que eu seja criativo, e aí eu posso sim ser um empreendedor de sucesso, tá? Pessoal, uma perguntinha aí. Tem alguém aqui na sala que conhece alguma história de algum empreendedor, de alguém que colocou algum negócio e que deu certo? Hein, pessoal? Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma ideia aí? Thaís, Micaele, Matias, Você pode Josué. repetir que aqui cortou. Cortou, deixa eu ver se foi a minha internet aqui, tá? Só um instante. Eu perguntei se algum de vocês conhecia alguém, algum empreendedor, que vocês acham a história dele interessante. Nesse ponto aí, eu acho que não achei não. Nem na região onde vocês moram, alguém que começou, por exemplo, do zero e hoje cresceu. Às vezes a gente sabe de alguém que tinha muito dificuldade. Pode falar. Em questão de empreendedorismo, qualquer coisa que as pessoas fizeram. Sim? Eu tenho uma prima que ela começou do zero, ela faz doce, essas coisas. E hoje em dia ela, pessoas, youtubers, essas coisas, contratam ela para fazer esse serviço. Então, eu observo que começou do zero, né? Então são coisas bem interessantes. Pessoal, mais alguém aí tem alguma ideia, alguma história assim que vocês conheçam de pessoas que realmente venceram na vida? Professor, Oi. Pode eu falar. tenho uma vizinha que ela começou a fazer uma lojinha de roupas na casa dela mesmo. E agora Sim. ela já tem 2 lojas no centro. Então, para vocês verem, né? Começou na casa dela, né? Lojinha de roupa em casa. Isso. Por exemplo, isso mesmo, ó, Laiane colocou aqui, o senhor José Alexandre, né? Sim. O José Alexandre, por exemplo, é um cara que começou lá de baixo, né? Com a plantação de fumo, né? Nesse caso. Teve até um livro, né? Que foi publicado, uma biografia dele, né? Alguns meses atrás, acho que foi no início do ano, que foi lançada a biografia, até na livraria lá no shopping, vende o livro da história dele. Eu acompanhei parte do evento pelo rádio, né? Eu estava, não sei o que aconteceu, mas eu estava ouvindo o rádio na hora e ouvi uma parte, né? Até hoje, assim, percebo que o cara é muito simples, né? Até ele fala da história se não falha a memória, meu Deus, é de que, deixa eu ver se eu lembro, não é do mocotó, é de uma rabada com cuscuz, alguma coisa assim, que ele diz que gosta bastante. Então, assim, é bem interessante. Em Arapiraca, por exemplo, teve uma história, não sei se
se alguém chegou a conhecer, que é o Bananeira, né? Vocês sabem que tem, por exemplo, o Posto Bananeira, que o pessoal fala muito, né? E o dono, que era o Bananeira, ele chegou a ser o homem mais rico de Arapiraca, inclusive até mais rico que o Zé Alexandre. Eu acredito que o Zé Alexandre hoje seja o mais rico de Arapiraca, acredito eu. Mas chegou uma época aí que o Bananeira estava, se não fosse o mais rico, estava brigando aí com o Zé Alexandre. E aí o pessoal dizia, Bananeira, isso e aquilo, às vezes criticava e tal. E às vezes eu pensava, dizia, bom, o cara, muitas vezes a gente vê alguém vencer na vida e muitas vezes a gente não sabe de onde veio esse cara, né? E os meus avós até contavam muita história, algumas histórias, porque os meus avós tinham uma vendinha em um povoado chamado Barro Vermelho, que era próximo, depois das Varginhas ali pela Canafístula, Camadanta, lá para aquela região. E aí o que acontece? Falava que esse Bananeira, por exemplo, ele saía da Bananeira, que é aquele povoado Bananeira, com um jumentinho e 2 caçoar cheios de carvão, onde ele ia vendendo mesmo. Era a forma dele ganhar a vida, foi vendendo carvão, e depois inventou outras coisas para vender. Mas foi um cara que comeu pão que o diabo amassou também para conseguir vencer na vida, né? Então, o que eu acho interessante, por exemplo, dos empreendedores em si, são pessoas que realmente começaram do zero, né? Começaram do zero e graças à força, ao trabalho, à determinação, conseguiram vencer na vida. Por exemplo, eu não conheço muito a história, por exemplo, dos irmãos que são donos de Unicompra, por exemplo. Mas teve um amigo de infância dele, um dia, colega, na verdade, de infância dele, falando, só os donos, o Jadiel, se eu esqueci o outro nome, eles vendiam alimentos e produtos de limpeza numa carrocinha de ferro, na feira de Arapiraca. Tá? Então, quer dizer, observe que as pessoas elas vieram de baixo, tá? E elas traçaram objetivos na vida dela. E o objetivo basicamente era o quê? Bom, eu quero ter a minha independência, eu quero ter uma vida confortável, eu quero oferecer uma vida confortável à minha família, tá? Que é o porquê que eu falei agora há pouco. Todo mundo começa a empreender porque tem um porquê, né? Eu vou empreender porque eu quero isso, porque eu vou fazer isso. Então, é uma mostra clara de que todos nós podemos. Todos nós podemos. Agora, pessoal, vão investir, vão criar alguma coisa para vocês, pensa numa coisa, uma coisa nova, tá? Aí vocês vão dizer, professor, mas tem tanta coisa que eu não sei o que é uma coisa nova que eu posso fazer, né? Eu não sei qual é uma coisa nova que eu posso fazer. Lembra o que eu falei agora há pouco? Nada se cria, tá? Tudo se adapta, se melhora. Então, você percebe, por exemplo, você pode aliar também alguma coisa que você gosta de fazer, tá? Que você se identifica bastante, mas que você observa que as outras pessoas, elas têm dificuldade de oferecer aquele produto ou aquele serviço. E aí, o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente melhorar aquela ideia. Tá? Fulano, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo bem claro do que é empreender. Digamos que, vamos pegar aqui um exemplo, deixa eu ver aqui, Vanessa, você mora onde? Vanessa, acho que saiu. Bairro Planalto. No Planalto, né? Por exemplo, Vanessa, no Planalto, digamos que você vê que está faltando algo. Ou melhor, vamos criar uma ideia aí. Digamos que alguém já vende cachorro-quente. Um exemplo. Tá? Mas você acha que é uma coisa falha, por exemplo, ou o atendimento, ou o sabor, né? Porque uma dica que eu dou a você é o seguinte: você quer empreender, conheça o seu concorrente antes. Porque você conhecendo o seu concorrente antes, você vai saber quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes dele, e a partir daí você vai ter as suas ideias, você vai melhorar. Então, digamos que a Vanessa ela vai vender cachorro-quente. Aí eu pergunto,
por que o cachorro-quente tem que ser igual ao que o que todos já vendem? Por que tem que ter o mesmo tamanho? Por que tem que ter os mesmos sabores? Por que tem que ir na mesma embalagem? Né? Por que tem que ser vendido da mesma forma? Então, é a partir daí que se tem a ideia. Né? Você chega, por exemplo, a pessoa vende cachorro-quente lá e ela só vende os sabores tradicionais, um exemplo. Tá? E aí você pode dizer o seguinte, bom, eu vou vender, por exemplo, eu vou ter um pão diferente, o meu pão vai ser maior, eu vou ter, por exemplo, 5, 6 sabores de cachorro-quente, tá? E aí, por exemplo, consequentemente, é uma coisa nova, as pessoas vêm, né? E um grande problema de quem já empreende é achar que não consegue crescer mais, tá? Ou que não tem mais o que fazer, né? Então, por exemplo, como é que eu vou crescer mais? Como é que eu vou investir? Tudo é possível. Basta simplesmente você pensar de uma forma diferente, tá? Por exemplo, eu fui uma loja de construção, eu moro aqui em São Sebastião. São Sebastião tem algumas lojas de construção. E eu estava precisando comprar, deixa eu ver se eu lembro o que era, meu Deus. Eu ia comprar umas tomadas, que eu fazer aqui em casa um negócio, eu ia precisar de umas tomadas. E eu fui basicamente em todas as lojas de construção, só faltou uma. Né? E essa uma é exatamente aquela casa de construção seguinte, eu só vou lá quando eu não encontro o que eu quero nas outras. Por quê? Porque lá o atendimento é péssimo, tá? A loja é toda escura, por exemplo, né? Então você não vê uma luz acesa, é tudo ruim, na verdade, lá. Eu acho até por isso que às vezes quando eu não encontro nada em outro lugar, vou até lá, eu encontro, porque as pessoas acham que devem pensar igual a mim. Então, quer dizer, você não vê quase ninguém dentro da loja, mas mesmo assim eu já tinha procurado nos outros e fui lá. Quando cheguei lá, encontrei o que eu queria, né? E aí, super mal atendido, aí o cara veio me atender, aí tudo apagado. Aí eu disse para ele o seguinte, conheço o cara, Rogério, eu estava estudando essa questão de empreendedorismo, de vender, né? Você sabe por que muitas vezes as pessoas não entram numa loja? Aí eu disse, não, por quê? E olha que esse vendedor já trabalha lá, desde que eu me entendo por gente, esse vendedor trabalha lá, já é uma loja bem, bem velhinha. Aí ele disse, não, o que é que faz que as pessoas não entrem numa loja? Eu digo, uma loja escura. Meu amigo, não tem uma luz acesa aqui dentro. Quando as pessoas passam na rua, o que é que vai chamar a atenção para eles entrarem aqui? Nada. Né? Não vai ter nada. E aí o que acontece? O que é que puxa deixar as luzes acesas? Deixar um ambiente claro, ventilado? Isso instiga as pessoas a entrarem. Né? Aí eu disse, é mesmo. Infelizmente eu não tenho o que fazer, porque eu sou funcionário. Né? Aí eu disse, pois é, mas já a dica, né? Porque o que acontece hoje, principalmente nas pequenas cidades, acontece o seguinte, o cara coloca um empreendimento, ele vai chegar uma época que ele vai dizer o seguinte, rapaz, o comércio está ruim, o comércio não está vendendo, né? Eu não consigo vender, mas aí não pode colocar a culpa no comércio. O que é que ele vai ter que dizer o seguinte, ele vai ter que se reinventar, tá? O empreendedor é isso, ele tem que se reinventar. Tá? Ele vai ter que, a cada dia, pensar em uma nova forma, uma nova ideia de ganhar dinheiro. Então, quando isso não acontece, o que é que acontece? Vem uma pessoa com outra mentalidade, ou seja, uma mentalidade inovadora, simplesmente coloca uma loja no mesmo segmento que você e toma todos os seus clientes. É isso que acontece no mercado. E o mercado é cruel enquanto é isso. Então, você sempre vai ter que estar se inovando. Outra questãozinha que a gente estava conversando aqui com a minha esposa aqui em casa, teve uma pessoa que criou um perfil no Instagram a respeito de o comércio local, né? Então, para as pessoas divulgar o comércio local, colocar enquetes do que as pessoas acham. E uma das
Pessoal, podem me ouvir agora? A internet caiu aqui, aí eu estava desligando o roteador. Vocês podem me ouvir? Sim. Tranquilo. Tá? E aí o que acontece? As pessoas vão reclamar que o comércio está ruim, mas você tem que fazer por onde inovar. Agora eu lembrei o que eu estava falando. Né? E aí algumas pessoas falaram o seguinte, seria legal que o comércio ele pudesse vender as coisas utilizando as redes sociais, que é exatamente o empreendedorismo digital. Aí outras pessoas foram lá e colocou o seguinte, algumas lojas até divulgam pelas redes sociais, mas as pessoas não atendem. Por exemplo, elas acham que, para vocês verem o que os empreendedores hoje estão pensando, eles acham que é pegar o Instagram, fotografar o produto e publicar. Eles acham que é só isso. Aí ela publicou o produto, algum cliente vai lá e diz o seguinte, quanto custa? Nunca obtém respostas, pessoal. Então, olha o quanto os clientes hoje estão atentos, né? Muito bem colocam, divulgam, alguns divulgam, mas eles simplesmente não atendem. Por exemplo, tem uma quitanda que eu faço compras aqui, e às vezes eles colocam, chegou macaxeira fresquinha, por exemplo, tá? Tem macaxeira fresquinha, ou tem alguma outra coisa, eles colocam lá, né? Faz a publicação. Aí já aconteceu de ir lá e perguntar, quanto custa? Né? Quanto custa? Ou então dizer o seguinte, reserva, já aconteceu também, reserva aí para mim que eu vou buscar tantos quilos, né? Ou, por exemplo, vocês podem vir entregar, até hoje eu espero respostas, tá? Então, uma dica, são várias ideias, né, que eu quero passar para vocês. Por exemplo, vocês que estão tendo conhecimento de tecnologia, pessoal, é vocês chegarem para uma empresa, uma loja no bairro de vocês, na cidade em que vocês moram, e passar esse conhecimento para o seu gestor, seu patrão, né, digamos assim, né, levar o novo. E é isso, pessoal, que vem acontecendo muito, por exemplo, alguns empreendedores terem como preferência contratar pessoas jovens, que elas vão simplesmente com o intuito de agregar, ou seja, levar ideias que possam agregar lá dentro da empresa. É chegar uma pessoa, por exemplo, que chega e diz o seguinte, eu vou gerenciar o Instagram da loja, por exemplo, o WhatsApp, né? Então, eu vou fazer as publicações, eu vou, por exemplo, fazer um post, eu vou abrir o Photoshop, eu vou fazer um post, ou eu vou instalar o Canvas no celular, faço um postzinho, e eu vou ficar com o celular aqui, né? Então, alguém mandou, por exemplo, quanto é que custa o produto, né? Eu vou estar atendendo, eu vou estar mandando o produto para a pessoa. Então, quer dizer, é exatamente a ideia que vocês podem ter, né? Vocês pensarem, né? Em formas de ganhar dinheiro, né? De oferecer esse serviço às pessoas, tá? Entenderam aí o que eu quero colocar nessa questão de inovação, de empreendedorismo digital? Porque o empreendedorismo não é só você ganhar dinheiro com uma coisa sua, não. É você trabalhar para alguém, mas pensando como empreendedor também, tá? Pessoal, estão compreendendo aí? Sim. Dá um feedback aí. Tá, legal, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma... Vocês podem colocar, tá, pessoal? Ideias, perguntas, coisas que vocês veem, a gente pode debater as situações, tá? Aí, olha só, ele fala aqui espírito empreendedor, tá? O espírito empreendedor é um pacote com várias habilidades que o indivíduo vai desenvolver com o passar do tempo. É preciso aceitar os riscos, de nada adianta querer empreender e ter medo de investir, ou ter medo de difundir a sua ideia,
porém é preciso fazer um planejamento e conhecer a área que você quer empreender. A respeito desse título, eu coloco algumas coisas para vocês. Por exemplo, espírito empreendedor. Tem algumas pessoas que já nascem com isso, já nascem com uma ideia de empreender. Por exemplo, principalmente filhos de empreendedores, né? Que os pais incentivam, né? Que está ali no comércio, ajudando a passar um troco e tal. Tem pessoas que já nascem com isso. Outras pessoas desenvolvem, né? Nós não nascemos munidos de todo tipo de conhecimento, não. São coisas que a gente vai aprendendo aos poucos, que a gente vai aprendendo, que a gente vai estudando e assim por diante, tá? Então, o espírito empreendedor não quer dizer que você nasça com ele, mas é algo que você pode se preparar para tal. Outra coisa que eu quero colocar aqui, ó, é preciso aceitar os riscos. Por exemplo, teve uma aluna minha, um dia desse, exatamente nessa aula, ela colocou o seguinte: professor, eu até tenho vontade de empreender, mas eu tenho medo, porque eu não sei se vai dar certo, né? E aí eu pergunto a ela, qual é a certeza que nós temos das coisas? Por exemplo, ela casou há pouco tempo, casou há poucos meses, inclusive ainda muito jovem. E eu perguntei, quando você foi casar, você teve medo? Ela disse, não, professor, eu tive plena certeza do que eu queria. Então, mas você sabe se vai dar certo para a vida toda ou não? Ela disse, não. Tá? Então, a vida é assim, basicamente a gente não sabe do dia de amanhã. Tá? E o empreendimento, você vai empreender, é a mesma coisa. Você não tem uma certeza que aquele empreendimento vai dar certo. Mas ele diz o seguinte, porém é preciso fazer planejamento e conhecer a área que você quer empreender. Então, eu até falei no início da aula, por exemplo, uma coisa é a gente ver os outros ganhando dinheiro com aquilo. Outra coisa é a gente ganhar dinheiro com aquilo. Tá? Muitas vezes as pessoas colocou aquele negócio ali, mas ela já vem pensando e estudando há um certo período. Tá, só um instante. Então, ela já vem pensando há um certo período. Tá? E mesmo assim, ela estudando, ela pesquisando, ela conhecendo o negócio dela, aliás, o negócio que ela vai colocar, mesmo assim ainda existe a possibilidade de dar errado. Então, assim, nós não temos a certeza que tudo vai dar certo, tá? Mas quando você estuda, quando você se prepara, quando você planeja, tudo isso tende a diminuir, ou seja, as coisas erradas têm a dar menos errado, digamos assim, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Se vocês não nascerem com o espírito empreendedor, não tem problema, você pode desenvolver. Ah, eu quero investir, mas eu tenho medo, né? Eu tenho medo de perder tudo. É bom não investir. Vai ter que perder esse medo aí. Uma questão na questão do empreendedorismo, tá, pessoal? Às vezes as pessoas falam, eu não tenho dinheiro para empreender. E eu vou colocar algumas ideias para vocês agora aqui, tá? Primeiro, agora nessa pandemia, eu estava assistindo uma reportagem onde mostrou uma mulher lá que ela tinha 3 filhos, tá? O esposo desempregado e ela desempregada. Aí vocês vão dizer, professor, a minha situação está melhor. Eu estou solteiro, não tenho contas a pagar, tá? Não tenho tantas responsabilidades assim, tá? E essa mulher, ela tinha 3 filhos, tem 3 filhos, ela desempregada e o esposo desempregado. E agora, como é que vai sobreviver? Aí veio o auxílio emergencial. Então, na primeira parcela dela dos R$600, o que foi que ela fez? Ela investiu, ela empreendeu, tornou-se uma empreendedora. Coisas que ela nunca imaginou ser, tá, pessoal? Coisas que ela nunca imaginou ser. Resultado, ela disse que, graças a Deus, ela está vendendo, ela está conseguindo comprar mais, né? E ela está conseguindo comer, né? Porque eu acho que aliás, só uma correção, né? Eu acho que 3 filhos, eu acho que ela deve ter recebido R$1.200, né?
Então, ela simplesmente tornou-se uma empreendedora, tá, pessoal? E muitas vezes começa-se assim. Outra ideia que eu vou dar, por exemplo, eu tive um aluno aí da Microcamp, eu posso falar. Não, professor, é só uma observação. É porque, tipo, a maioria das pessoas mal imaginam, mas, tipo, com R$ 2 você já consegue investir. Tipo, Exato, não é um retorno grande, mas já é um investimento. já é um investimento. Tipo, Muito bem. o mercado de ações tem várias ações que custam menos de R$ 2. Exato, é uma coisa que eu estava conversando com um amigo esses dias. Claro, eu já tinha ouvido falar e tal, mas conversando com ele, ele disse que está gostando nessa questão de ações. Só assim que ele tinha um dinheiro folgado, ele comprou R$ 3.500 em ações. E ele disse que está gostando do resultado. Está gostando do resultado. Está no primeiro mês, até que sair. Não, fica aí investindo. Depois você me diz realmente se tiver futuro. Quem sabe eu entro também. Né? E eu vou entrar com pouco. Não vou entrar com muito não. Tá? Mas é isso mesmo, Henrique. Aí olha só. Eu tive um aluno aí na Microcamp logo no primeiro ano que eu entrei, ou seja, 4 anos atrás, digamos assim. O moleque tinha o quê? 11, 12 anos, mais ou menos isso. E ele disse, professor, olha, eu e meu amigo, eu ganhei R$ 50 do meu pai, de mesada, ele ganhou mais 50. A gente acessou aquele site da China, aí ele falou, não era nem o AliExpress ainda, viu, pessoal? Era outro site da China. Acho que era o Mini Teambox, que era um que, inclusive, eu tinha até comprado. A gente comprou R$ 100 em mercadorias, ó, cada um com R$ 50. A gente comprou R$ 100 em mercadoria, pendrive, pulseira, relógio. Não sei se vocês já acessaram os sites da China, agora porque o dólar está alto, né? Mas quando o dólar estava 2,50, por exemplo, cada relógio, uma coisa linda, por R$ 7, R$ 9, aqueles mesmos que as pessoas vendem a 20, 30, 40, R$ 50. Os mesmos relógios. Daquele que você entra em qualquer canto e não faz vergonha a ninguém. E aí o que acontece? Eu disse, aí, professor, já está com 3 meses que a gente compra, porque a gente, na escola, a gente vende os pendrives, por exemplo, pendrive no formato de um super-herói, de Homem-Aranha, aí ele até mostrou algumas coisas lá para mim, chaveiro também. Então, compra, por exemplo, um produto por R$ 1, R$ 1 e pouco, vende por 7, 10, né? Um relógio que compra de R$ 7 vende por 30, 40, né? E muitas coisas tem, por exemplo, ele disse que chegava para a pessoa e dizia, moleque, né? Dizia, compra um relógio. Aí a pessoa dizia, não tenho não. E ele, não, fazer o seguinte, você me dá R$ 10, um exemplo, ou R$ 20, e você me paga o restante o mês que vem, em 2 vezes. Ele disse que assim, só a entrada que o pessoal dava, ele já estava ganhando em cima do produto. Né? Então, para você ver, com R$ 100, os dois começaram a empreender. E eles começaram a comprar as coisinhas dele. Então, assim, eu achei super interessante. Tanto é que eu guardei, uma hora ou outra eu compartilho com todos. Né? Outro exemplo, eu estava dando uma aula de um módulo, agora eu esqueci o nome do módulo, e que entrava um pouquinho de empreendedorismo. E aí eu falei na turma, pessoal, todos nós podemos empreender, com muito ou com pouco, nós podemos empreender. E um aluno ele disse o seguinte, professor, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou empreender? Sou solteiro, sou desempregado, não trabalho, meus pais que me sustentam, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou botar algum negócio para mim? Quando eu olhei, ele estava com um celular novo em cima da mesa, né? E eu perguntei, quanto foi esse celular? Aí ele disse, R$ 1.200. Aí era algo que eu já estava estudando, já estava pesquisando, só com R$ 1.200, vou lhe mostrar o que é que você compra aqui. Ó. Você compra essa máquina e você tem o seu trabalho em casa. Já viu alguém vendendo isso daqui? Ele disse, já, muita gente vende mesmo. Eu digo, então, isso daqui, as pessoas montaram um negócio com pouco valor mesmo, não foi com muito não. Agora, é óbvio que quanto maior o investimento, maior o retorno e maior o risco também. Né? Então, você pode começar de pouco também. Tá?
Outro exemplo é o seguinte, minha esposa nunca pensou em ser empreendedora, nunca na vida, né? E aí o que acontece? Ela estava estudando uma parte de artesanato, como fazer, por exemplo, trabalhar com papelaria personalizada. E aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, um dia quando as coisas melhorarem mais, a gente compra uma máquina, porque ela começou a fazer na tesoura, né? Começou a fazer uns trabalhozinhos, mas muito pouco, porque com a tesoura fica muito limitado. E aí o que acontece? Graças a Deus deu uma chuvadazinha aqui, eu tive uma oportunidade, eu fui e comprei a máquina para ela, né? E uma máquina barata, né? Máquina cara não, por exemplo, a máquina nova era 2.000 e tarará, eu comprei a máquina semi-nova por R$ 1.200, né? Resultado, pessoal, e ela já vinha estudando, tá? Por isso que eu falei, não adianta você só querer, você vai ter que estudar. Quando a gente foi olhar a máquina, a dona da máquina quis ensinar como era que fazia. Ela disse, não, eu já sei que é assim, assim, sabe? A dona disse, então você já tem uma máquina. Ela disse, não, é porque eu estava estudando e na teoria que eu sei tudo, eu só não sei a prática, né? E resultado, do dia que ela começou a trabalhar, eu digo a vocês, pessoal, do dia que ela começou a trabalhar, todos os dias tem algum trabalho para ela. Todos os dias. E olha que ela começou agora na pandemia, tá? No início da pandemia, tá? Então, todos os dias tem algum trabalho para ela. Então, falhar, por exemplo, topo de bolo, por exemplo, né? Que hoje, muito embora com a pandemia, mas sempre tem essas festinhas em casa, por exemplo, só a família, né? Topo de bolo praticamente todos os dias. Então, tem dias de ela fazer 2, 3 topos de bolo, né? Caixinhas de aniversário, painel para festa. Então, assim, tem dias de ela dormir meia-noite, meia-noite e meia, né? Ou seja, dá para ganhar algum dinheirinho com o valor de um celular, por exemplo. Então, se a gente pensar basicamente em a gente sobreviver com as nossas forças, a gente consegue, tá? Então, é só vocês pensarem em hipóteses que vocês podem ganhar dinheiro. Eu sei que todos pegam em algum dinheiro, muito ou pouco, mas vocês pegam, tá? Por mais que sejam poucos, mas vocês pegam. E aí pensa numa possibilidade. Por exemplo, todos vocês aqui são jovens, né? Adolescentes, ou alguns que já completaram 18 anos, um pouquinho mais, mas assim, muitos de vocês ainda, como não estão trabalhando, vocês ficam naquela dependência dos pais darem o que vocês precisam. E vocês não sabem da satisfação que vocês teriam em comprar alguma coisa com o suor de vocês, tá? Por exemplo, o Henrique, o Matias aí, vai levar a namorada para o shopping, e Matias eu sei que já trabalha, né? Matias já sabe qual é essa sensação, de digamos o seguinte, vou levar a namorada para o shopping, eu não vou pedir dinheiro aos meus pais, tá? Eu vou comprar um celular? Não, eu vou comprar com o meu dinheiro. Eu vou pagar a mensalidade da Microcampo? Não, quem está pagando sou eu, porque eu estou trabalhando para isso. Pessoal, quem não sabe ainda essa satisfação, vocês não sabem o quanto é bom, tá? Aí, olha só, continuando aqui. Mas o porquê eu vou empreender, pessoal? Por que eu devo empreender? Primeiro, uma necessidade de autorrealização. Quem de vocês não quer ter uma casa de vocês confortável? Uma casa assim, que vocês digam o seguinte, foi eu que construí com o meu suor. Quem de vocês não quer ter um carro bom, né, um carro novo, dizer o seguinte, quem comprou foi eu, quem pagou fui eu. Né? Então, outra dica que eu dou a vocês. Por que eu vou empreender? Porque eu tenho um objetivo na vida. Tá? Eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? Bom, cada um de vocês tem um objetivo. Cada um de vocês tem um objetivo. Eu, por exemplo, o meu principal objetivo desde que eu era adolescente era ter a minha casa. Graças a Deus hoje eu tenho. Não está pronta não. Ainda falta aí uns 10 anos para eu terminar ela. Mas já dá para me esconder legal. Tá? Então, cria uma necessidade. Cria um objetivo. Né? Eu vou empreender porque eu não quero depender mais dos meus pais. Eu quero comprar o que eu quiser, mas com o meu esforço. E aí, pessoal, usam as redes sociais,
seja um brigadeiro, se vocês souberem fazer, ou para quem souber fazer, um brigadeiro diferente de todos, tá? Que é o diferente. É uma trufa, é um bolo, é um artesanato, é vender uma roupa, tá? Vender um calçado. Pensa na ideia aí, vocês, tá? Pensa na ideia, quem sabe nas próximas aulas vocês não digam o seguinte: professor, me veio uma ideia de vender ou de produzir algo para vender. Tá? Quem sabe se daqui para o final do módulo vocês não criam essa ideia. Outra coisa, pessoal, sejam autoconfiantes. Lembrando que autoconfiantes não é esperar que ninguém lhe dê confiança, não, viu? Não é esperar que as pessoas cheguem para você e digam: fulano, vai lá, faz que vai dar certo. Vanessa, vende alguma coisa que vai dar certo. Não, é uma coisa de vocês. É uma coisa que vocês estão estudando, estão preparados, uma coisa que vocês sabem que vai dar certo. Não pense em não vai dar certo, pense em vai dar certo. Então, sejam confiantes, tá? Saiba também que é assumir um risco, tá? É assumir um risco. Pode dar errado? Pode. Eu até estava assistindo alguma coisa esses dias, que o cara falou o seguinte: o bom das coisas darem errado, aí o cara falou: o bom, como assim? Né? Tem um lado bom da coisa. O lado do errado também é bom, porque você já vai saber de como não fazer mais. Né? Então você, por exemplo, colocou um negócio e não deu certo, então já sei que dessa forma não dá, mas eu vou tentar outra forma. Por exemplo, eu estava assistindo aquele Pequenas Empresas, Grande Negócio, o cara abriu 6 empresas para uma dar certo, ou seja, ele tinha aberto 5 empresas, com ramos de atividades diferentes, e que nenhuma delas tinha dado liga, né? Nenhuma delas tinha dado lucro. O que aconteceu? Ele era fechando, abria empresa, passava um tempo, não dava certo, ele fechava, vendia, perdia um monte de coisa, começava do zero, abria outra. Então, quer dizer, foram 6 tentativas para uma dar certo. Mas ele tinha um objetivo, tá? Ele tinha uma necessidade de uma autorrealização. E cada ser humano tem a sua autorrealização. Tá, pessoal? Então, assim, eu espero contribuir com o pessoal de vocês, basicamente. Essa é a minha necessidade, aliás, como é que eu posso colocar aqui? O que eu espero para esse módulo é que eu possa ajudar vocês em algum momento, que vocês digam o seguinte: professor, realmente eu abri meus olhos, eu posso ter as minhas coisas, eu posso comprar minhas coisas, eu não quero ser dependente mais de ninguém, tá? E que não precisou de muito. Então, pesquisando, vocês encontram um monte de ideias. Por exemplo, se vocês procurarem, por exemplo, abrir uma empresa, empreender com pouco dinheiro, vocês vão ver lá que tem muitas ideias legais, tá? E que é óbvio também que eu gostaria que vocês participassem mais, interagissem, colocassem ideias. Talvez, não sei se vocês já tinham esse interesse anteriormente por empreendedorismo, não sei se vocês já pensavam nessa possibilidade, mas é bom que nas próximas aulas vocês já viram uma ideiazinha aí de empreendimento, e aí na próxima vocês me ajudam mais, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não. Vamos lá. Micaele não tem. Thaís, Matias, Laiane, Giovana, Caio. Também não. Vanessa também não tem. Pronto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado assim, dessa primeira aula, né? Vai ser uma aula onde a gente vai falar muito, eu vou tentar trazer aqui ideias para vocês, né? Ajudar vocês mesmo a serem empreendedores, né? Espero que vocês tenham gostado. Valeu aí, Thaís. E nas próximas aulas a gente vê mais coisas, tá? Quem sabe também a gente pega um pedaço aqui da aula, não tem no livro, né? Mas dependendo aí do entusiasmo de vocês, do querer de vocês, a gente vai pesquisando mais ideias, mais formas para ajudar vocês, tá? Mas uma aula, pelo menos uma aula eu garanto da gente fazer uma pesquisa, mostrar para vocês como pesquisar.
essa questão de pequenos investimentos aí, vocês vão ver que vocês podem colocar um negócio fácil, certo? Pessoal, estão liberados, fiquem com Deus. Lembra de falar para os pais. Oi, Em Vanessa. questão ao problema que eu e a Micaele teve para fazer a prova por causa do aplicativo, a gente terminou de fazer nesse instante, aí tá só transformando em HTML. Ainda pode enviar hoje? Pode enviar. Tá? Quem terminou certo. aí, eu já recebi de uma pessoa aqui, nem olhei quem foi, mas eu já recebi. Quem estiver terminando aí pode mandar. Tá? É para enviar por onde? prof.jadiel@microcamp.com.br. Ok. É o meu e-mail. Obrigada. Tá? Qualquer coisa, se esquecer do e-mail, manda no WhatsApp que eu respondo o e-mail certinho. Tá? Tá certo. Tá. Tchau. Se lembra de falar com os pais de vocês, tá? Para responder o questionário. Isso aí é do formulário, professor? Oi? Isso aí é do formulário, é? Não, Henrique, nesse caso aí a Vanessa perguntou a respeito do